Então hoje, no fundo, estou aqui, meu nome é Luís Odevino, estou aqui com a Cristina Unger e vamos partilhar aqui algumas informações, porque é importante, nós já falámos aqui sobre produtos, mas acima de tudo é o nosso estilo de vida que muitas vezes faz a diferença também no nosso bem-estar, não é? As nossas decisões diárias. Então, eu hoje vou falar aqui um pouco sobre felicidade e nutrição, ok? Porque está tudo associado, não é? Está tudo associado àquilo que nós fazemos. Só partilhar aqui o meu ecrã. Ok. Acho que estás a ver, não é? Está tudo? Está Ok, perfeito. perfeito. Ok, então vamos lá falar de uma coisa que é importante, bom, e cada vez mais importante e cada vez se fala mais, ou melhor, cada vez se fala mais de doença em vez de saúde. E uma coisa que eu não vejo, porque eu acho que os mídia também têm essa componente de educar, é não só passarem coisas negativas, é passarem também coisas que nós podemos usar no nosso dia a dia, suplementação, nossa dieta diária, o nosso estilo de vida, para melhorarmos e reforçarmos o nosso corpo, porque sempre houve vírus e sempre vão haver vírus e bactérias e tudo mais, nós temos que viver com isso. Não é? Agora, se o nosso corpo estiver preparado para se defender, obviamente que podemos apanhar qualquer coisa, mas nós vamos estar mais preparados e se calhar os sintomas vão ser menores. Okay? E tudo tem a ver com, ou começar com a nossa alimentação também. Não é? Porque não é só a nossa mente, não é? Mas também aquilo que nós comemos vai alterar o nosso estado emocional. Por isso, mente e corpo, podemos pensar são duas coisas diferentes, mas elas funcionam em sinergia uma com a outra, por isso é importante nós termos mente, por isso é que há aquela é mente sã, corpo são, não é? E é isso que nós necessitamos. Isso tem a ver com as nossas escolhas. E principalmente em Portugal nós temos comidas excelentes, e noutros países do mundo muito parte da felicidade está relacionada com a comida. Agora, aquilo que acontece muitas vezes é as pessoas escolherem açúcares refinados e isso dá um prazer momentâneo, como diz aqui, mas desaparece muito rapidamente, mas fica no nosso corpo. O prazer desaparece rápido, mas o nosso corpo fica mais tempo e pode agravar. Então nós necessitamos realmente de uma dieta equilibrada, completa e variada, não estamos sempre a comer a mesma coisa. Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, no Brasil, onde moro, em Porto Seguro, é que as pessoas comem todos os dias as mesmas coisas. E os problemas de saúde são muito graves. E olha-se para os corpos das pessoas, principalmente para as pessoas que são da Bahia, e realmente eles não têm um corpo muito fitness. As pessoas que se vê que estão melhor, que fazem desporto, fazem uma alimentação variada, são as pessoas que vieram de São Paulo, de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de outros pontos que têm uma educação diferente. Aquilo que eu vejo é que as pessoas comem sempre a mesma coisa, praticamente sempre a mesma coisa. Vamos comer camarão, é frito. Vamos comer peixe, é frito. Vamos comer assim aqui, é frito. É tudo fritos com arroz, feijão e farinha de mandioca. É praticamente sempre a mesma coisa. Eu não vejo uma salada. Eu vou a um restaurante de praia, eu não tenho uma salada de frango, não tenho uma salada de camarão. Então, isso tudo tem a ver com os problemas que existem nas pessoas e por isso é que eles têm uma carga, uma taxa muito alta de pessoas com diabetes e de graves problemas desde pequenos, ok? Então, toda a nossa alimentação pode trazer uma parte tranquilizadora para o nosso sistema nervoso e outros podem deixar o nosso cérebro agitado. Tem a ver com a nossa alimentação, porque essa falta de nutrientes, aquilo que muitas vezes o corpo diz assim, tenho fome, não é fome muitas vezes de comida, falta de nutrientes. As pessoas é que agarram na primeira coisa e metem na boca, e normalmente são coisas processadas que estão ali à mão, e então ele continua a dar a indicação que tem fome, mas faltam-lhe realmente hum,
esses nutrientes, que depois essas faltas podem gerar problemas de estado de espírito depressivos, por exemplo. Né? As pessoas que têm ansiedade, criam ansiedade no seu corpo, e isso, mais uma vez, vai para a nossa mente, para o nosso corpo. Então, nós vamos usar alimentos específicos para controlar esse stress e essa ansiedade, alimentos que nos fazem sentir melhor. Por exemplo, está aqui o salmão, eu adoro sushi, e sempre posso, vou comer, mas realmente é bastante variado, não é? E nós sentimos satisfeitos, não é pesado, mas sentimos satisfeitos, sentimos saciados, não é? Cada pessoa pode gostar mais de uma coisa ou de outra, não é? Nós devemos é encontrar aquilo que nós nos sentimos bem depois de comermos. De preferência, obviamente, que seja coisas saudáveis para o nosso corpo. Também nos sentimos bem, às vezes, com aquelas, como nós já falámos, que nos dão um sentimento de saciedade, emocionalmente satisfeitos, mas depois desaparece muito rapidamente. Okay? Então, nós temos que viver com mais qualidade de vida, e isso tem a ver com o nosso corpo e tem a ver com a nossa mente. Então, vamos falar daquilo que o nosso corpo necessita, principalmente proteína. O nosso corpo necessita constantemente de proteína. Proteína dá-nos uma carga para o cérebro, uma mensagem para o cérebro de satisfação. Nossos músculos precisam de proteína, que é a nossa massa magra, não é? E quanto mais massa magra, nós vamos queimar mais calorias e o nosso corpo vai funcionar melhor. Okay? E vai produzir também serotonina. Okay? E isso ajuda a controlar o nosso bem-estar. Agora, nós necessitamos de proteína de boa qualidade e que seja de forma fabricada, entre aspas, e confeccionada boa. E pode ser proteína, obviamente, vegetal ou animal. Okay? Isso agora depois tem a ver com cada pessoa. Podem fazer as dietas, mas depois têm que suplementar com outras coisas. Depois os complexos B, okay? É super importante. A vitamina B6 e a vitamina B12, principalmente hoje em dia a vitamina B12 é super importante. Sempre foi importante, né? Mas hoje é mais, por causa é um dos suplementos que eu uso e tomo, é a vitamina B12. B6 tenho depois noutros, mas a B12 eu tomo isoladamente, que realmente especificamente para estas cargas virais que andam aí, que se fosse inverno há 3 anos atrás também tínhamos cargas virais, não é? Mas a vitamina B12 ajuda no nosso sistema imunitário e também são importantes para prevenir problemas depressivos, não é? Quando há esses déficits. Podemos ir buscar, se não quisermos ir buscar diretamente a um suplemento, né? Podemos ir buscar a banana, ou abacate, ou frango, peru, cereais, okay? Entre outros tipos de vegetais. Nem sempre todas as pessoas gostam deste tipo de vegetais, não é? Podemos ir buscar também os frutos secos. Agora também tem a ver se eles são orgânicos ou não são. É? E qual é a percentagem, porque se não forem, mesmo os orgânicos, não há produtos 100% orgânicos, que não existe, porque se são cultivados na terra, outras coisas vêm por ar ou pelas correntes subterrâneas da água, por isso não há nada que seja 100%. Nós não sabemos o que é que nós muitas vezes estamos a comer, então muitas vezes é melhor até suplementar, comermos bem, irmos à procura destes alimentos, mas suplementar, ok? Isso é super importante, e buscar estas fontes de vitamina B. Depois o magnésio. Okay? O magnésio ajuda no nosso corpo de forma relaxante, ajuda a relaxar o nosso corpo. Também para quem faz desporto, ou para quem tem muitas câmbias, o magnésio é super importante. Okay? Colocar na nossa alimentação, mas principalmente porque ele vai ser um equilibrador em termos do nosso humor, e nós podemos ir buscar, ou, mais uma vez, suplementos, ou então podemos ir buscar o caju, as nozes, o feijão, o cacau, grão de bico, soja, agrião, espinafre, okay? Isso também podemos ir buscar à terra, no fundo, que é aquilo que nós sempre fizemos até o último século, se calhar que as coisas estão mais... Estão menos puras e têm mais químicos na sua produção. Okay? Depois os nossos spray probióticos, que são super importantes, porque 80% do nosso sistema imunitário está nos nossos intestinos. Então nós temos que proteger e melhorar e equilibrar a nossa flora intestinal. Então nós necessitamos disso, fibras. Okay? Necessitamos de fibras, podemos ir buscar à fruta, aos legumes, às sementes.
ok? Aqui também fala aqui de pickles de queijo, temos que ter cuidado também com os excessos disso, né? E depois também tem a ver com algumas restrições que as pessoas possam ter, serem mais sensíveis a umas coisas ou outras, ou ao chucrute, ao miso, muitas vezes há uma sopa japonesa de miso também, kefir, kombucha, para quem não sabe, é chá preto fermentado, okay? Que também produz uma boa fonte de probióticos. Então é super importante os pré e os probióticos. Muitas vezes só implementando este tipo de nutrientes na nossa alimentação, o nosso corpo faz uma melhor digestão e começa a funcionar cada vez melhor. Okay? Depois os carboidratos. Muitas vezes as pessoas quando dizem assim, ei, eu vou fazer dieta, vou cortar com os carboidratos. Calma, há bons e maus, há rápidos e lentos. Nós necessitamos dos lentos, okay? Ou dos médios lentos, porque esses ajudam a contribuir para equilibrar o açúcar no nosso sangue. Logo vai equilibrar também os picos de glicémia. Aí, então vai-nos controlar aquela vontade de comer doces, que muitas vezes é prejudicial e muitas vezes é assim que as pessoas vão estragando as suas dietas alimentares e vão engordando, porque depois esses doces têm açúcares altamente processados e muito difícil nós retirarmos do nosso corpo. Mas podemos ir buscar fontes integrais como o pão escuro, o arroz, de preferência também escuro, okay? As massas integrais, os legumes, os trigos, né? Agora, cuidado também se forem sensíveis também ao glúten, né? Como é óbvio, isso é preciso ter cuidado também nessa parte, tem que fazer dos dois, de um ou do outro. Muitas vezes as pessoas não são sensíveis ao glúten, eu vejo isso no Brasil, na parte, tem muita gente sensível ao glúten, não são sensíveis ao glúten, são sensíveis aos produtos químicos que são utilizados para fabricar as massas e os pães, ok? E muitas vezes as pessoas são sensíveis a esses produtos químicos e não é especificamente ao glúten, que podem vir a produzir essa deficiência, no fundo, de conseguir eliminar o glúten. Então, vamos eliminar carboidratos, sim, mas os refinados, okay? Aqueles alimentos ricos em açúcares refinados. Os outros nós podemos comer porque nós necessitamos. Sabe, para quem faz desporto, os hidratos são os primeiros a queimar, não é? Então é bom porque é energia rápida e consumida rapidamente. Depois as gorduras, para já temos que ter cuidado com as gorduras. Temos, sim senhor, mas nós temos as nossas gorduras boas e nós necessitamos dessas gorduras boas para o nosso colesterol bom, ok? Por isso, uma alimentação saudável deve ser pobre em gordura, mas nas outras gorduras, né? As gorduras das carnes, principalmente. Agora, nós necessitamos sempre das fontes de ômega 3 ou ômega 6, e isso nós podemos ir buscar ao abacate, por exemplo, aos frutos secos, né? Como as nozes, amêndoas, aquelas castanhas do Pará, podemos ir buscar ao salmão, ao atum, né? Vamos buscar ao azeite. No fundo é um bocado a dieta mediterrânea, temperado com azeite, e também as sementes de chia, okay? Que também boa, tem bons ômegas, e muitas vezes quem é vegetariano, vegan, vai buscar esses ômegas, necessitam, né? Às azeitonas, às sementes e aos frutos secos, como a gente costuma dizer, ok? Então, o nosso objetivo é nós procurarmos a nossa melhor versão. Eu sei que é difícil de mudar coisas que estão no nosso corpo já há tantos anos, não é? Mas podemos, todas as semanas, para não dizer todos os dias, mudar alguma coisa diferente na nossa forma de estar. É? Às vezes pode começar pelas pessoas com que nós nos damos, que nos criam um stress, né? Sempre aquelas pessoas que tipo assim, parece que têm uma aura que vem para nos chatear e chatear toda a gente. Estão mal com elas próprias, então vão ter que descarregar isso em alguém. Então, isso também é bom pôr-nos de parte. Depois, uma alimentação saudável, ok? Sustentável. Não estou a dizer para as pessoas não fazerem umas asneiras de vez em quando, mas a maior parte dos dias devem ser bem feitas para depois usufruir dessas asneiras e não desequilibrar o nosso corpo. Okay? Por isso, tudo isto é 80% do nosso processo. 20%, não menos importante, é a atividade física. Okay? Quando eu digo atividade física, não é preciso ir para a rua, correr, que nem um doido. Não, é andar, é movimentar, é dar aqueles 10.000 passos por dia, andar um pouco de bicicleta, a caminhar. Isso também é uma atividade física, ok? E isso também é super importante. E acima de tudo, sorrir. Mesmo que às vezes não haja
vontade, dá anos de vida e ajuda a queimar essas más energias e muitos problemas que nós temos no nosso corpo, nós conseguimos reduzi-los se sorrirmos e se mantivermos uma atitude positiva na nossa vida. Okay? Por isso é tudo, é super importante toda essa parte psicológica.